Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão, que alegria estar com você aqui mais essa noite. Hoje, Números, capítulo 5. Estamos aí caminhando no nosso propósito, sem errar nenhum dia. Estou aqui com os irmãos, quero agradecer vocês pelo carinho, pelas orações. Não perca, todos os dias nós oramos por vocês aí também no grupo, pela manhã. Oramos por motivos que nós acreditamos aí que todos, né, do grupo, ou quase todos, tenham em comum. Oramos pela família, oramos pela saúde, oramos para que portas sejam abertas. E é um prazer estar caminhando aqui com vocês. Leia um capítulo da Bíblia por dia, ore todos os dias. Hoje capítulo 5, amanhã o 6. Vai acompanhando a leitura do dia. O que ficou para trás você coloca aí quando você tiver um tempinho em dia. Você que entrou agora, você achar que vale a pena, tem uma mensagem aqui no grupo que está fixada. E também na descrição do grupo nós temos aí o link para que você possa acessar. Esse link te dá acesso aí ao convite, para que você possa também convidar outras pessoas para participar conosco. E você pode acessar lá e ver os vídeos anteriores. E também, meu querido irmão, tentar mudar. Nós todos estamos aí lutando e pedindo ao Senhor para que nos mude, nos transforme, conforme o seu propósito, a sua imagem. Capítulo 5 de Números tem uma mensagem muito interessante. Eu já falei aqui, à luz do livro de Levítico, falei sobre a situação dos leprosos, associei a questão dos leprosos, da lepra, ao pecado. A lepra é uma enfermidade que representava o pecado, por vários motivos. Falei aqui para os irmãos que ela traz afastamento do convívio social, assim como o pecado nos afasta das pessoas, nos afasta da comunhão, nos afasta de Deus. Também falei sobre a questão da insensibilidade causada pela lepra, assim o pecado também nos torna insensíveis. Falei sobre a questão de deterioração que o pecado causa e a lepra também. Então era uma figura que representava o pecado. Quem tinha lepra tinha que sair do arraial. Fica parecendo, meu querido irmão, que é uma espécie de discriminação para quem possui essa doença. Mas vamos lembrar que até pouco tempo essa doença era extremamente temida, porque é altamente contagiosa. Eu era criança, pré-adolescente, e eu lembro de algumas pessoas que moravam em colônias de leprosos, de pessoas que tinham hanseníase, e passavam então pedindo, né, alimentos, pedindo roupas, e as pessoas ajudavam, mas ajudavam com bastante receio, porque tinham medo de contrair essa enfermidade. Então, algo que o mundo temia até pouco tempo, imagina há quase 6 mil anos atrás, há 5 mil e poucos anos atrás. Era uma coisa terrível naquela época. Então, altamente contagiosa. E o que o Senhor diz aí é que eles tirassem fora do arraial todos aqueles que estavam impuros por causa dessa enfermidade. Era uma maneira de preservação do povo, mas vamos ter uma aplicação aqui espiritual também. Nós, que somos povo de Deus, não podemos tolerar a impureza. Precisamos deitar fora tudo aquilo que é enfermidade. Vamos lembrar que o Antigo Testamento eram sombras que apontavam para uma realidade. Qual que é a verdadeira enfermidade do homem? Aquilo que causa impureza no homem. A gente sabe que não é uma doença. Uma pessoa não deixa de ir para o céu ou de entrar no reino de Deus porque tem algum tipo de enfermidade, a não ser aquela que a cura, que o remédio é Jesus Cristo, que é o pecado. E o pecado, a gente sabe, o salário dele é a morte, e Cristo morreu por nós para nos dar a cura completa. Ele nos salva do pecado e nos ressuscita também, que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Essa é a viva esperança que nós temos. Então, meu querido irmão, o que representa aqui a lepra é o pecado. Todo tipo de impureza a gente precisa deitar fora. Tem coisas que muitas vezes nós toleramos porque achamos que um pouquinho não faz mal, mas pequenas permissões trazem grandes destruições. A gente está no mês aqui da família, né? Na nossa igreja, nós vamos falar o mês inteiro sobre a família. Todos os trabalhos durante o mês de maio, a gente sempre dedica à família. Eu estava falando sobre isso hoje, no nosso encontro, dizendo que às vezes os pais veem pequenas atitudes dos filhos e não corrigem, tem que ser corrigido. Pequenas permissões podem levar a grandes fracassos lá na frente. Grandes árvores começam em pequenas sementes, grandes rios em pequenos filetes de água. Então, meu querido irmão, isso serve tanto para o potencial, para o bem, quanto para o mal. Não permita as impurezas. Vá corrigindo. Aquilo que não está de acordo com o Senhor, vai deitando fora, tirando fora do arraial, tirando fora da sua casa. Tem uma tolerância zero com o pecado. Está lá assistindo algo na televisão. Por exemplo, desculpa aqui se você já assistiu, mas eu preciso dizer para você, meu irmão, é inconcebível que um cristão se dedique a ver uma série que trata Lúcifer como uma pessoa boa. Tem uma série aí com o nome Lúcifer, e tem cristãos que assistem, que são fãs da série. Por favor, né? É uma coisa clara, nós não podemos compactuar com isso, né? É um engano. Então tem coisas que você permite e é errado. Vou dar outro exemplo. Às vezes nós gastamos o nosso tempo, jogamos o nosso tempo fora. Você está ali vendo alguma coisa e de repente você está torcendo por pessoas que não têm valores que o seu Deus aprovaria. Então, meu querido irmão, imediatamente você tem que sair disso e se desvencilhar e tratar o pecado com seriedade. A lei da restituição. Queridos irmãos, nós estamos sujeitos a errar. E quando nós erramos com o nosso próximo, nós precisamos consertar o nosso erro. E aqui fala sobre a lei da restituição. É aquela que Zaqueu se comprometeu a cumprir e com generosidade. Aqui a partir do versículo 5 diz assim: diz aos filhos de Israel que quando o homem ou a mulher cometer algum dos pecados, que cai homens ofendendo o Senhor, tal pessoa é culpada, confessará o pecado e fará plena restituição e lhe acrescentará uma quinta parte. Então nós vemos lá que o Senhor operou em Zaqueu
uma grande obra, o Senhor operou e fez com que Zaqueu, o Senhor Jesus ali, quis ficar na casa dele, e ele tomou uma decisão de restituir muitas vezes mais aqueles a quem que ele tinha prejudicado. Se alguma coisa eu defraudei alguém, ele toma uma decisão de valorizar mais as pessoas que as coisas. Queridos irmãos, por isso Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Que maravilha, meu querido irmão. Ninguém deve defraudar o seu irmão. A Bíblia diz claramente que a única dívida que nós temos para com o nosso irmão é a dívida de amor. A ninguém deveis, a ninguém fiqueis devendo, exceto o amor. O amor nós estamos sempre devendo. Sempre há espaço em nós para amar, devemos amar. No mais, irmãos, ninguém deve defraudar o seu irmão. Então, meu querido, se você acha que tem alguma coisa para resolver nesse sentido, uma pendência, uma questão que ficou mal resolvida, algo que te incomoda porque você não foi justo, o correto é você procurar essa pessoa, você sentar com ela e você dizer, olha, eu não fui justo, eu tenho me sentido incomodado, você permitiria que eu te restituísse? Conversa com ela, entre em acordo. A Bíblia diz, o só haver desavença no nosso meio é motivo de completa derrota. Então, irmãos, às vezes a gente vê pessoas, famílias tão lindas, famílias com histórias tão bonitas, jogando fora por causa de coisas. Então você deve, meu querido irmão, resolver isso, restituir. E se for possível, e se você tiver esse coração, que é a vontade de Deus, haja da maneira como Deus quer que você haja. Imite ao Senhor, perdoe. O prefixo per tem a ver com aquilo que é perfeito, né? Aquilo que pode ser feito da melhor maneira possível. Por exemplo, perfeição é aquilo que pode ser feito de maneira plena. Perdoar é aquela doação que é feita da melhor maneira possível. Perdoar é a melhor escolha. Perdoe. Se alguém te deve, diga para essa pessoa, né, de coração mesmo. Eu não estou dizendo aqui para você, porque existem situações. Talvez tenha um irmão ali, uma pessoa que está te devendo um valor, você é comerciante, você é empresário, a pessoa comprou e não pagou, você deve receber dela sim. Receber, pode cobrar, pode falar com ela. Mas às vezes existem situações em que você sabe que não vai se resolver e se você guardar aquilo vai te fazer mais mal do que bem. Então, meu querido irmão, resolva perdoar. Resolva perdoar, abrir mão daquilo, porque senão seu coração você vai carregar amargura e a amargura vai causar muitos danos na sua vida. E por fim, meu querido irmão, vai haver aqui um trecho muito complexo, que é sobre a prova da mulher suspeita de adultério. Eu queria que você lesse na sua casa com calma, mas que você entendesse também o contexto bíblico. Muita gente pega esse texto aqui para dizer, olha o que a Bíblia fala sobre a mulher, que a mulher aqui é apresentada como suspeita, porque que diz, olha, fala aos filhos de Israel, versículo 12, diz, se a mulher de alguém desviar, ele foi infiel, está falando sobre a possibilidade da mulher ser infiel. Versículo 13, de maneira que algum homem tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ele o tiver ocultado, havendo ela se contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não foi surpreendido em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou tiver, não se havendo ela contaminado. Então, por exemplo, se o homem tem suspeita que a sua mulher o traiu, ou ele sabe que isso aconteceu, mas ele não tem testemunhas, ela não foi surpreendida em flagrante, porque nesse caso, aí a lei era severa naquela época, a pena era o apedrejamento, de acordo com o espírito das leis naquela época, né? A lei de talião, que é a lei de tal igual. Então, quem desonrasse deveria também ser desonrado de uma maneira exemplar. E esse era uma coisa muito pesada na sociedade, o adultério. E aqui o texto diz que se o homem tivesse essa suspeita ou essa certeza, mas não tivesse testemunha, ele devia levar isso ao sacerdote. A mulher levaria ali uma oferta. Versículo 15 diz, então o homem trará sua mulher perante o sacerdote, também trará sua oferta por ela. Então a mulher traria um pouco de cevada, farinha de cevada. Vamos lembrar que a farinha de cevada ela era inferior à farinha de trigo. Nessa oferta, não ia pôr incenso e nem azeite. Incenso e azeite representavam questões sublimes, espirituais, especiais. O azeite representava o Espírito Santo. O incenso, as orações, a intercessão. Então aqui nós temos uma oferta que é oferecida diante dessa suspeita. Então olha o que aconteceria. O sacerdote fará com que ela se chegue perante o Senhor, ela está ali, a mulher segurando a oferta, ele apresentará a mulher perante o Senhor, ele levaria ela aí no versículo 17, tomaria água santa num vaso de barro, então ali aquela pia onde ele lavava as mãos, pegaria a água, colocaria no vaso de barro, colocaria do pó do chão do tabernáculo, vamos lembrar que ele aspergia sangue naquele chão, sangue do sacrifício, naquele pó, vai ficar uma coisa aqui meio que nojenta, né? Mas era isso mesmo que acontecia, ele pegava o pó, colocava naquela água e apresentava a mulher perante o Senhor. E ali ele soltava o cabelo da mulher, ele colocava a mão, a oferta memorativa de manjar, que é a oferta de manjares dos ciúmes. Então ele pegava aquela oferta, a água amarga que traz consigo a maldição, e estará na mão do sacerdote. Então ele pegava a oferta, ele pegava aquela água com aquele pó do tabernáculo, e ele soltava a cabeleira da mulher. Vamos lembrar que uma mulher de cabelo preso naquela época representava uma mulher que tinha alguém, um cabeça sobre ela. A mulher com cabelo solto representava aquele que não tem um cabeça diante dela. Então essa mulher agora é colocada diante do Senhor. A representação, o cabeça dela agora, a questão dela, não é mais para com o marido.
A questão dela agora é diretamente com Deus. O sacerdote leva aquela mulher para ter ali um encontro. Vamos perceber o cenário, na frente do tabernáculo, pega o pó do chão, pega a água da pia ali, que foi preparada, pega a oferta da mulher. O sacerdote vai fazer ela conjurar, vai dizer: ninguém se deitou com você, não se desviaste para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, dessas águas amargas você vai ser livre. Ele diz: olha, se você não deitou com ninguém, você vai ser livre dessa água amarga. Mas se você se deitou com algum homem que não é teu marido, então ele vai fazer com que a mulher tome esse juramento sob maldição, sob pena de maldição. E ele diz: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo o Senhor decair a sua coxa e inchar o seu ventre. Há algumas interpretações que dizem que esse descair da coxa seria uma punição para aquele homem que se deitou com ela. E o ventre inchado seria uma punição para a mulher que se tornaria estéril. E ele diz: e esta água amaldiçoante penetra as tuas entranhas e faça inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Eu acredito que aqui está falando para a mulher mesmo, né? Mas há alguns teólogos que acreditam que essa seria uma punição para o homem que se deitou com ela. Então a mulher te dirá: amém, amém. Aí o sacerdote diante dela dizia: assim seja, e ele escreveria essas maldições no livro. Com aquela água ele lavaria e ela se apagaria. Então imagina, ele escreveu ali no couro, né, aquelas palavras, e ele vem agora e apaga aquelas palavras com a água, aquela água escorre novamente para dentro daquele copo ali, né, daquele local onde estava a água com o pó do tabernáculo. E ele vai fazer com que a mulher beba a água amarga que traz consigo, sendo que essa bebida vai causar amargura, ele está dizendo. E da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjar desse homem, moverá essa oferta perante o Senhor e trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjar memorativa sobre o altar e queimará, e depois dará a beber a água à mulher. Então, depois de tudo, é que ele faz aquela oferta, e havendo dado a água a beber, se ela tiver contaminado o marido, tenha sido infiel, a água vai fazer esse efeito. E se ela não tiver contaminada, então ela ficará limpa. E essa é a lei para o caso de ciúmes. Então preste atenção, meu querido irmão. Você vai falar assim: poxa vida, que humilhação dessa mulher. Só que essa lei era justamente para preservar a mulher. Porque o que acontecia? Vamos lembrar que o ser humano é ser humano desde o princípio. Então havia muita gente que se aproveitava daquela sociedade patriarcal e queria desfazer o casamento com a mulher por qualquer motivo. Vamos lembrar que lá na frente, no Novo Testamento, Jesus vai dizer que o casamento não é para acabar por qualquer coisa não. E quem fizesse assim estaria pecando se o fizesse. Então lá atrás, pessoal, o marido ele poderia difamar sua mulher e simplesmente se separar dela para conseguir uma outra. Ou simplesmente para se vingar dela por algum motivo, ou por crueldade mesmo, ou porque aquela mulher havia se tornado peso. Vamos lembrar que uma mulher que era deixada pelo marido, ela enfrentaria muitos problemas sociais naquela época. Inclusive a falta de sustento, era uma vergonha muitas vezes para os pais recebê-la de volta, às vezes ela nem tinha mais família e acabava sendo uma questão social seríssima. E se tivesse flagrante, ela poderia receber a pena de apedrejamento. Como não tinha, essa questão tinha que ser levada diante do Senhor, para que isso fosse tratado. Isso significa que aquela mulher que jurou diante do Senhor, se ela não estivesse contaminada, aquela água amarga que representa aí a pena, que representa, eu acredito, né, que é uma representação da culpa que acompanha quem comete esse pecado, se ela não tivesse cometido esse pecado, ela estaria livre, consciência tranquila, geraria filhos, seu marido não poderia acusá-la mais. Vamos lembrar que essa questão é tratada diante do Senhor. Não é tratada conforme o homem tratava, porque o homem queria que a mulher fosse punida. E aqui, se a mulher diz que não fez, mas vamos supor que ela tenha feito, a água teria um efeito ali contrário, seria maldição para a vida dela. Então, meu querido irmão, a gente aplicando no contexto de hoje, a gente percebe que Jesus viveu uma cena parecida. Uma mulher foi levada diante dele e disse: essa mulher foi tomada em flagrante adultério, e a lei manda que ela seja apedrejada. Tudo bem. Cadê o indivíduo com quem ela foi pega? A mulher foi pega em flagrante adultério. Mas cadê o indivíduo? Só estava a mulher ali. Eu fico imaginando a cena, se ela foi pega em flagrante adultério, será que ela estava nua? Ou será que eles falaram: olha, coloca a roupa que nós vamos te levar para julgamento, mas nós vamos esperar você trocar a roupa. Então fico imaginando aquela mulher sendo arrastada, sendo levada, humilhada, sendo jogada diante do Senhor. Ali, vamos lembrar que ali está o sumo sacerdote. E aqueles homens tomam pedras para poder apedrejar aquela mulher. A fúria daqueles homens acham que se justifica e ao mesmo tempo eles queriam provar a Jesus, dizendo a Jesus que aquela mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz assim. E eles queriam ver, porque se Jesus dissesse assim: olha, então se a lei diz, executem. Eles iriam acusá-lo da quebra de um dos mandamentos, porque está escrito: não matarás. Mas se Jesus dissesse: olha, não matem, eles iriam acusar Jesus de que ele não estava cumprindo a lei de Moisés e ordenando o apedrejamento dessa mulher. E Jesus é claro em dizer: olha, esse pecado tem que ser punido. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo também acha isso. Que o adultério ele não pode ficar sem uma pena. Tem que ser punido. Agora, o grande problema nosso é que a gente sempre acha que o pecado que nós não temos é mais grave que o nosso. Então, quem não tem problema, por exemplo, com adultério, nunca adulterou, acha que o outro problema, acha que esse problema do adultério, que é algo que a Bíblia traz assim com bastante ênfase, tem esse caso, essa mulher recebeu esse nome, a gente não sabe o nome dela, se era Maria, se era Joana, não sabemos. Sabemos que ela é conhecida como uma mulher adúltera.
a estigma que ficou sobre essa mulher agora como uma mulher adúltera. Então quem não tem um problema como esse, acha que esse é o maior dos pecados. Agora quem tem... e a ênfase pode recair sobre outros pecados, não só adultério, mas alguém pode, por exemplo, dar ênfase em outros tipos de pecado, porque a pessoa não tem aquele pecado, porque o pecado do outro, para mim, sempre parece mais grave que o meu. Porque para mim eu quero graça, mas para os outros eu quero lei. E Jesus disse, olha, realmente essa mulher tem pecado, vamos começar o processo aqui de execução. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, vamos começar. E ninguém foi capaz de jogar Pedro. Foram deixando, a ponto que ficou aquela mulher diante do Senhor ali. E Jesus perguntou, então seus acusadores, a mulher olha para trás, para o lado, fala assim, ninguém te acusou? Jesus pergunta, ela disse, ninguém, Senhor. Aí ele, eu tampouco te condeno. O único que podia jogar pedra ali era Jesus. Mas a gente sabe que, por amor a nós, ele removeu a pedra. Ele removeu. A pedra do sepulcro foi tirada para que nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, merecíamos essa sentença. Todos nós. O Senhor Jesus, ele tira a pedra do túmulo, ressuscita dos mortos, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele poderia nos condenar. Ele poderia fechar a pedra do túmulo. Ele poderia jogar pedras em nós, nos executar, nos sentenciar à morte. Mas aquele que poderia nos condenar, resolveu nos perdoar. Resolveu se colocar no lugar daquela mulher que seria apedrejada. Resolveu se colocar no meu e no seu lugar na cruz. Pagou o preço por nós. A maldição que era para nós, porque nós merecíamos a punição pelo nosso pecado, porque nós pecamos contra o Senhor. Nos pensamentos, nos atos, nos propósitos. Mas o Senhor nos perdoou o pecado. Meu querido irmão, que você possa entender que isso aqui não é para o mal da mulher. Era uma maneira de protegê-la de um julgamento parcial, que partisse apenas do marido, que poderia dispensá-la e humilhá-la. E aqui essa causa é apresentada ao Senhor, para que possa haver justiça. Falei demais mais uma vez, mas que Deus abençoe, meu irmão. Amanhã estamos juntos e fique conosco aí. Vamos cumprir com a graça de Deus todo esse propósito. Um beijo e até mais.